neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Tenho luz sobre a adoção, gemendo pela adoção, porque conhece o que ela significa. Ouvintes, o profeta São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 22, 23, escreve o que citamos na abertura de mais essa programação que promove fé no Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por que gemer? Por esta adoção. Tendo luz sobre o assunto, sobre o que é a adoção, todos gemerão por esta adoção. A criação sabe o que significa esta adoção. Quando você viajar na estrada e que tiver que parar quase o seu carro atrás de um caminhão carregado de boi, você olha os olhares daqueles bois. Naquele olhar, você vai encontrar essa mensagem. Estamos gemendo pela adoção dos filhos de Deus, porque tudo isto acabará. Não seremos mortos mais desta maneira. Não teremos que viajar de uma maneira tão impiedosa assim, para morrermos depois e alimentarmos os homens pecadores, e assim por diante. Você tem muitas mensagens na natureza. Cada árvore que cai, ela está dizendo: eu voltarei no Éden. O Éden será restaurado novamente. E o ruído da sua queda é um gemido pelo dia da adoção. Isto porque a adoção é perfilhamento, o que quer dizer receber legalmente como filho, adotar legalmente. Na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, nós podemos tomar conhecimento disto. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Parece que é uma coisa que já recebemos quando Jesus veio à terra e morreu no Calvário e desceu no Pentecostes. Mas cada indivíduo tem que receber a experiência individualmente. E nós já temos o suficiente do natural para explicarmos o espiritual sobre a adoção. Mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo cuidou dos negócios do Pai e depois foi adotado, foi recebido como filho amado lá no Monte da Transfiguração. Porque quando um filho era criado, conforme a lei, sob tutores e curadores, mestres, e ele então demonstrava ser um homem interessado pelos negócios do Pai, obediente, honesto, que honrava o nome do Pai, então ele era vestido de branco e recebia a adoção publicamente. Não eram esses aleivosos chamados filhos de papai, que vivem aí pondo as coisas de cabeça para baixo e recebendo todo o apoio de seus pais. Não era assim. A coisa era totalmente diferente. Mesmo sendo filhos, não diferiam coisa alguma dos servos. Mas tinha uma coisa, tinha que nascer filho, ser herdeiro. E o que diferia era justamente o ensinamento. O filho recebia um ensinamento como filho, e era provado como filho. Ensinamento que o servo não recebia, e prova que o servo não recebia. A prova do servo era uma, a prova do filho era outra. O ensinamento do servo era um, o ensinamento do filho era outro. Isso é que difere hoje. O ensinamento que os grupos religiosos recebem é um, mas o ensinamento que a noiva de Jesus Cristo recebe é outro. Isto é certo? E estamos num tempo em que devemos manifestar que de fato estamos sob o grande Mestre, o Espírito Santo da Graça. Então vemos aqui em primeiro lugar, ensinados como filhos. O ensinamento para filhos é um ensinamento especial. Em Malaquias 4, capítulo 6, está a promessa que Elias viria para converter o coração dos filhos ao coração dos pais. Notem bem, o coração dos filhos, isto é, os nossos corações, à fé apostólica, ao batismo apostólico, a todos os rudimentos, ao abecedário, mas também à grande expressão, à álgebra, etc. Todo o segredo dos 7 selos, a revelação do Apocalipse. Aqueles que estão sob a chuva de ensinamento do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, não são apenas unicistas batizados em nome de Jesus Cristo, mas eles têm um progresso, um seguimento para a adoção. Eles têm a revelação dos selos, eles têm a revelação das 7 eras, eles têm a revelação de todo o Apocalipse, mas isto é um ensinamento que não é para bastardos, mas sim para filhos. Isso é um azeite que não é para virgens nécias, mas sim para prudentes. Ensinamento para os filhos. Há vários mensageiros de Deus para o mundo hoje. Billy Graham é um deles. Mas se você nota, a mensagem de Billy Graham esvazia apenas. Ela esvazia a casa e varre a casa. A sua mensagem mostra ao pecador que ele está perdido e às vezes ele vai ao altar chorando e você diz que grande pregador. É um dos maiores pregadores que a terra já teve, Billy Graham. Mas ele mesmo reconhece que sua mensagem apenas esvazia o pecador, porque daqui um ano ele volta, não encontra nem 30 daqueles 30.000 que foram à frente, atendendo o seu apelo. E o último estado deles é pior do que o primeiro.
Por isso, assolação e abominação está no lugar em que não deve estar. Isto é exemplificado, é tipificado pela mesquita de Omar que está no lugar do templo em Jerusalém. Abominação, assolação para os judeus é aquilo, mas para nós os gentios é assolação, abominação, a imoralidade, a profanação do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas note, a mensagem do anjo de Deus, Billy Graham, não é para a noiva, porque ela é uma mensagem que somente esvazia, não preenche. Porém, a mensagem de Elias, esta que nós vos anunciamos, esta causa os dois resultados. Ela esvazia a casa, limpa e adorna a casa, e enche a casa, preenche a casa, porque o Espírito Santo está na mensagem, é na revelação dos selos do Apocalipse, é na revelação da semente da serpente, na revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, na revelação do lugar certo da mulher, e assim inúmeras coisas que o mundo religioso não pode compreender, não pode receber. Como Jesus disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas habita convosco. Vós o conheceis porque habita convosco, era o próprio Jesus Cristo. E estará em vós, era o Espírito Santo não como terceira pessoa, mas o mesmo Espírito de verdade que habitava com eles em Jesus Cristo estaria neles. Então é a pessoa de Jesus Cristo. É o Espírito Santo formando um corpo, e esse corpo conhece o que é adoção, e por isso geme por ela, trabalha por ela, está firme por ela, dá sua vida por ela. Há um mensageiro cuja mensagem esvazia e preenche. Elias ensinando os filhos, bem entendido, os filhos, para logo receberem a adoção, serem revestidos com um batismo especial para a noiva, para que ela possa ir no rapto. Isso é que é a revelação dos 7 trovões trará. Dizer que precisa da revelação dos 7 trovões para o rapto é o mesmo que dizer precisa-se de um grande estrondo, um batismo especial para subir no rapto. É isto que quer dizer. Mas estes filhos são provados também. Por isso São Pedro disse, em sua primeira carta, capítulo 1, versos 5 ao 7, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vejam, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, por várias provas, por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que passa pelo cadinho, pelo fogo, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Esse é um dos segredos da revelação do Apocalipse. Regozijo na prova, regozijo na tribulação, e eles saíram regozijando-se por haverem sido dignos de padecerem afrontas, chicotadas, cadeias, por amor do nome de Jesus Cristo. Nunca ninguém foi preso, foi morto pelo nome Trindade, mas todos eles que foram açoitados, presos e mortos, Jesus disse, muitos vos matarão, levarão presos, vos açoitarão, por causa do meu nome. Oh, que tremenda revelação! Mas os filhos percebem isto em tempo e voltam para estas verdades. Saem dessas bolotas dos porcos, dos credos e dogmas que torceram estas verdades, desejando ali comer alguma coisa que alimente, mas não encontra naquilo. Esse é seu estado, filha. Esse é seu estado, filho. Mas aqui está o seu alimento de filho.
Quantos jornaleiros na casa de meu pai têm alimento, e eu aqui padecendo fome, miséria, buscando daqui para ali uma interpretação aqui, outra acolá. O fulano de tal diz isto, o ciclano diz aquilo. Mas aqui está o assim diz o Senhor. A adoção dá poder para o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Cristo, através do qual Ele, o corpo, formado de filhos provados e aprovados, fará as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço. O corpo de Jesus chamou a Lázaro da sepultura. A mesma voz, o mesmo coração, o mesmo corpo, a mesma voz, o mesmo trovão que chamou a Lázaro da sepultura, chamará aqueles que estão aguardando na sexta dimensão, aqueles que estão aguardando pela perfeição dos santos. É o Espírito Santo encarnando Cristo no seu corpo, nesse corpo que é formado de filhos aprovados. Isso é adoção, é a pedra de coroa, é o Espírito Santo encarnando Jesus Cristo em seu corpo. Quando braços que estão faltando no corpo virão para o seu lugar, olhos que estão faltando aparecerão naquele lugar. Pessoas que estão aí faltando uma perna, pela palavra falada, aquela perna voltará perfeita no seu lugar. Serão todos restaurados pela palavra de Elias. Poder sobre a natureza. Essa adoção trará poder sobre o pecado, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a própria morte. Oh, este corpo falará em nome do Pai. Este corpo falará e não precisará pedir. Enquanto ele estava sob mestre tutor, ele tinha que pedir papai, aba pai, papai. Mas logo que ficou herdeiro, assim que recebeu a adoção, ele não tinha que pedir, ele falava em nome do Pai. Ele falará em nome do Pai, não orarão mais, não pedirão como Josué não pediu. Disse: sol, para-te agora. É a palavra falada. Não pedirão, mas apenas falarão a palavra no lugar do Pai. É tempo dos filhos voltarem, deixarem as bolotas, os credos, os dogmas de grupos diversos, comendo bolotas de porcos. Mas por que esse corpo gêmico junto com a criação? Porque sabe o que significa esta adoção. Me lembro do então irmão diácono, saudoso irmão diácono Juca, quando terminamos de estudar as 7 eras da igreja pela primeira vez, ali debaixo de umas mangueiras, no fundo de uma chácara, ele nos abraçou e disse, depois de seus 40 anos de fé denominacional, ele disse: agora podemos cantar, ó com cego andei e perdido vaguei. Eu andei desviado no mundo, as riquezas que tinha eu gastei, os dons espirituais eu gastei mal para levantar dinheiro, fazer comércio, etc. Não. E os bens que Deus tinha me dado, no pecado, no mundo esbanjei, mas eu voltei para Jesus, Ele me perdoou. Eu andei desviado no mundo, as riquezas que tinha eu gastei, e meus bens que Deus tinha me dado, no pecado, no mundo esbanjei. Eu voltei pra Jesus, Ele me perdoou. Jeová é bom Pai, Ele me esperou. Colocou em meu dedo brilhante, com Espírito Santo Ele me batizou. Quando um dia eu estava com fome, empregado, que dor eu sentia, de angústia, comendo as migalhas das comidas que os porcos comiam. Eu voltei pra Jesus, Ele me perdoou. Jeová é
É tempo de voltar na fé. Elias viria e restauraria todas as coisas, convertendo os nossos corações à fé apostólica, à fé dos pais. Você crê? Estamos chegando na hora, agora mesmo. Você põe a sua própria palavra ante Deus, e Deus ante sua palavra. Você se coloca a si mesmo ante a palavra do Senhor, se coloque dentro da palavra e veja a Bíblia com seu nome ali dentro. Oh, como isto dá poder! Deus te abençoe agora, te cure, te abençoe, te liberte, te batize com esse batismo do Espírito Santo. Fé genuína na palavra de Deus. Salte, louve, grite louvores a Deus. Voltando para a casa do Pai, o filho voltava triste, mas logo teve que haver festa, teve que haver alegria. Vamos voltando para a fé apostólica, voltando, porque é assim então que poderemos ter a fé para o rapto. Deus os abençoe nesta fé. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor cure a criança enferma, o pai de família doente, a mãe que está precisando de saúde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.